noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa. Satisfação renovada em tê-los aqui. O tema de hoje é do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Separeis o que Deus juntou. Justamente vai abordar a questão do casamento. Vai abordar o casamento, os aspectos do casamento e a visão da doutrina espírita acerca do mesmo. Normalmente, quando está naquela fase inicial de relacionamento, onde existe o namoro, a gente observa que se está na fase da ilusão, do encanto, acha tudo maravilhoso, só encontra no outro a perfeição, o bem-estar, o sorriso, a alegria, aquela animação geral, tudo muito bonzinho. Interessante que as pessoas sempre falam assim, mas bastou casar, aí o negócio complicou. E alguém que pode haver seu casamento pode dizer, então não case. Mas o problema não, o caminho não é por aí. Precisamos casar para que possamos cumprir aqui a nossa missão na Terra. Não é que todos tenham essa necessidade. E muitas vezes a gente vai perceber, logo em seguida essa fase da desilusão, a gente vai perceber que muitas coisas estão relacionadas à nossa forma de proceder. Como é que estamos procedendo em relação ao outro? Qual a consideração, o respeito, o carinho, o amor que devotamos ao outro? O porquê de ter se casado? São essas coisas que a gente tem que começar a refletir para que o casamento, que por acaso esteja numa condição difícil, possa tomar um novo rumo. E vamos observar, de acordo com a doutrina espírita, que o casamento, ele representa uma união onde os dois devem trilhar um caminho para atingir uma meta de se reajustar perante a lei de Deus. Uma meta para permitir também a vinda de novos seres, de filhos, para que a gente possa aprender um com o outro, externar o amor, para que a gente possa treinar também o amor. Porque nada melhor do que a gente conviver com o outro e externar o amor. Por que é que a gente muitas vezes decepciona? Porque a gente passa a conhecer realmente a personalidade do outro. No livro SOS Família, ele vai falar, Joana de Ângeles vai dizer que, na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. Então a gente observa, com essa definição de Joana de Ângeles, ela vai nos trazer a ideia de que o casamento trata-se de uma reparação moral. E esse casamento é um ajuste emocional, porque nós somos seres imortais. Não estamos aqui na Terra pela primeira vez. Através do processo da reencarnação, nós já estivemos aqui ou em outro planeta equivalente. E no passado, muitos desajustes existiram entre as pessoas. E para que haja um reajuste, para que haja um perdão, muitas vezes é colocado dentro da mesma casa, é unido através do casamento, para que haja necessidade de se reajustar emocionalmente. Esse reajuste emocional corresponde à criação de dentro de si o amor. E a gente vai encontrar muitos obstáculos dentro do casamento em função de que é uma relação de reajustes. Em algum passado, ou um ou outro prejudicou, ofendeu, colocou o outro em situação difícil. E aí, quando chega, se reencontra, no inconsciente está aquelas informações do passado, que foi muito ofendido, que foi muito magoado, que foi muito prejudicado. Só que nós temos a dádiva do esquecimento. E começamos a perceber no outro certas diferenças, certas dificuldades de se relacionar. Muitas vezes tem dias que a gente diz que as energias não estão batendo, um está de um lado, o outro está do outro.
mas em função dos reajustes necessários. Quando nós compreendemos que a missão do casamento não é gerar aquela ilusão de encontrar felicidade. Muitas vezes alguém chega, um jovem tem aquela expectativa de encontrar o príncipe encantado, a princesa encantada, e depois descobre que não existe isso daí, que isso não passa do conto de fadas. Porque justamente nós buscamos a relação, casar-se, unir-se um ao outro, com o intuito de se reajustar, de fazer com que um eleve a condição moral do outro, de que um ajude o outro no momento da dor, porque o casamento não é para você construir uma felicidade no momento que se casa, mas para construir a felicidade futura. Porque quando eu me reajustar emocionalmente com aquele meu parceiro que eu prejudiquei, quando eu criar dentro de mim um sentimento de amor, eu me reajusto. Perdoando, eu consigo encontrar uma paz futura. Mas só que não é para agora. Eu preciso enfrentar as dificuldades. É muito comum, atualmente, muitas pessoas dizerem-se modernas. E aí a gente pergunta, o que é ser moderno? Aí o cara diz o seguinte: olha, ser moderno é não casar, é abolir o casamento. Só que a gente percebe que são pessoas solitárias, pessoas que vivem um conflito existencial tão grande que não se assumem e quer fugir da relação interpessoal. Não quer assumir aquele compromisso que lá no plano espiritual foi assumido. Porque quando nós chegamos aqui na Terra, muitas coisas foram decididas no plano espiritual. No plano espiritual, eu decido, por exemplo, que vou casar com fulano que eu prejudiquei. Aí, quando eu chego aqui, muitas vezes com medo, com a preocupação de não dar certo, não entendendo que eu preciso me reajustar, aí eu fujo dessa realidade, uso um termo muito em moda hoje, mas que não tem sentido no campo psicológico, e quero fugir desta realidade. De forma que, quando Kardec pergunta aos espíritos se será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, união permanente dos seres, isso é na questão 695, e os espíritos vêm dizer, é um progresso na marcha da humanidade. E justamente na questão seguinte, Allan Kardec pergunta, e se o casamento fosse abolido? Se a partir de agora, em outras palavras, se a partir de agora todos resolvessem não casar-se, e os espíritos vêm dizer, seria uma regressão à vida dos animais. Justamente viveríamos naquela ilha, sem trocar sentimentos, sem trocar experiências, sem aprender a perdoar um ao outro, sem aprender nada mais, porque se fosse abolido, estaríamos fadados ao fracasso, ao passo que o casamento representa um progresso na marcha evolutiva, em função de que vai haver aquele processo de aprendizagem na relação a dois. As dificuldades são imensas no dia a dia, durante a vivência a dois, mas, no entanto, se nós buscarmos conhecer a nós mesmos, ter uma aceitação com as diferenças do outro, poderemos viver de uma forma mais tranquila. Porque muitas vezes nós temos a ilusão de que o outro vai fazer tudo aquilo que gostaríamos que fizesse. Acredita que o outro vai se comportar como eu me comportaria. Ou então, eu quero, às vezes, numa relação de dominância, de forma a ignorância predominando, muitas vezes eu quero forçar que o outro tenha as mesmas atitudes, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Às vezes, o homem está preocupado com um problema de negócio, a mulher está preocupada com o ateliê. Então, a gente tem que perceber que são dois seres psicologicamente distintos e que vão pensar de forma distinta. E aí a gente tem que começar o processo de aceitação, de compreensão. Mas, de forma equivocada, às vezes o homem quer impor a sua posição ideológica. O que ele pensa que é que a mulher faz.
Ou às vezes a mulher quer que o homem faça a mesma coisa que ela gostaria. E quando nós tentamos modelar a vida do outro, nós na verdade estamos criando os nossos atritos, estamos perdendo a oportunidade de aprender com as diferenças e saber perdoar as diferenças, compreendendo que ali são dois seres distintos. Se a gente for observar no dia a dia, quando a gente pega os gêmeos univitelinos, que são aqueles que veio do mesmo óvulo, a gente observa a diferença entre eles, um pensa de um jeito, um pensa do outro. Por que é que a gente vai querer que o outro pense? No mundo, Deus criou todos nós diferentes, porque nós temos graus de evolução diferentes. Então nós não podemos pensar em que o outro seja igual a mim e forçar a barra para que seja. Justamente é aí que se encontra o momento do desajuste, quando nós queremos impor os nossos pensamentos, as nossas ideias para o outro. A ideia do casamento é de aceitação, de compreensão, de orientação, essencialmente através do diálogo. Muitas vezes nós percebemos que a falta do diálogo é o que causa as separações, é o que causa os desajustes emocionais, é que causa a condição de perturbação dentro do lar. A falta do diálogo, a falta de compreensão. No livro O Consolador, na questão 175, é perguntado o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então vai perguntar, Emmanuel pergunta, Chico pergunta a Emmanuel, se o Instituto Familiar, se o Instituto da Família é planejado no plano espiritual. E Emmanuel vem dizer que em seus laços reúne todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesses institutos divinos os elos do amor, fundidos na experiência de outras eras. Todavia, aí acabam igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Quando há o planejamento familiar lá no plano espiritual, a ideia essencial é que ocorra aqui na Terra os sentimentos de amor, de fraternidade. Mas, no entanto, a gente observa que esses sentimentos não são tão comuns na atual escala evolutiva nossa. Existem muitos desajustes, muitos desentendimentos. E vamos observar também um diálogo bastante interessante, lá no livro do Nosso Lar, a respeito do casamento. No capítulo 20, André Luiz, conversando com Dona Laura, ele vai questionar sobre o casamento e como é que é o casamento no plano espiritual. Seria igual ao que tem aqui na Terra? E Dona Laura vai falar para André Luiz que nós aqui da Terra tentamos copiar de forma imperfeita, mas que lá no plano espiritual os casamentos são feitos a partir das relações do amor, do vínculo afetivo, na colônia Nosso Lar, do vínculo afetivo que já superou o egoísmo, a vaidade que existe nos casamentos aqui na Terra. Porque muitos casamentos estão envolvidos dentro de um clima de indiferença, dentro de um clima de egoísmo, onde cada um tenta ser melhor do que o outro, que na verdade deveriam os dois se consociarem para conseguir a meta de colocar dentro de si o amor e se libertar dos sofrimentos. O objetivo do casamento deveria estar focado neste aspecto de superação da indiferença, de superação do egoísmo. E continuando a conversa, André Luiz pergunta qual é a visão do casamento. E aí Dona Laura diz o seguinte: o nosso mentor espiritual assim nos colocou, que o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A linha vertical é o sentimento feminino voltado para as energias criadoras da vida. A linha horizontal é o sentimento masculino trabalhando para o progresso de todos. O lar é o encontro sagrado dessas duas linhas, homem e mulher, para o indispensável entendimento. Então a gente observa que
O encontro de um casal é justamente para se completarem, buscar fazer um faz o que o outro não está na condição de executar. A mulher está muito voltada atualmente, no atual estágio de evolução, para os sentimentos mais nobres, enquanto que o homem está voltado mais para o trabalho em geral. A gente observa que existem as diferenças, mas que é necessário os dois se unirem para que essas linhas se encontrem e produzam um resultado efetivo. E durante o diálogo, Dona Laura faz o seguinte questionamento a André Luiz: como pode o rio se sustentar sem a nascente? E como pode a água da nascente se espalhar sem o leito do rio? Na verdade, ela queria comparar a relação do casamento. Um complementa o outro. Comparando, essa comparação é para mostrar que dentro do casamento, um deve complementar o outro. Um deve exercer determinadas funções que o outro não está exercendo. Um deve auxiliar ao outro. Não de forma que cada um querer manter uma individualidade própria, mas é necessária essa renúncia, essa busca, essa vinculação para que a relação ela tenha um clima de tranquilidade e que possa desenvolver-se bem. Nesse mesmo no capítulo 38, existe um diálogo de Tobias, né, a respeito do casamento. E Tobias, depois do terceiro dia que André Luiz estava já no trabalho, na colônia Nosso Lar, chama André Luiz para a casa dele. Começa a mostrar o jardim, começa a mostrar todo aquele ambiente, né? E André Luiz observa duas mulheres. E aí Tobias se dirige para André dizendo: essas daqui, no plano do terreno, foram minhas esposas. Aí André Luiz: epa, peraí, você é trabalhador evoluído com duas esposas? Aí Tobias diz mais ou menos assim para André: tenha calma que eu vou explicar. Né? Na verdade, a primeira esposa, Dona Hilda, né, ela desencarnara. Quando ela estava aqui na Terra, desencarnaram. E os filhos ficaram abandonados. Depois de um ano do desencarne, Tobias se consorcia-se com Luciana. Nos primeiros instantes, a Dona Hilda, ela morria de ciúme, entrava em desespero. Era um desequilíbrio muito grande. Então foi necessário que viesse a avó dela, que tinha desencarnado há mais tempo, bem mais tempo, mostrado que a Luciana estava cuidando dos filhos dela e que poderia ter também essa possibilidade de desfrutar da companhia do Tobias. E quando Dona Hilda perdoa Luciana, quando Luciana chega lá no plano espiritual, elas se encontram como irmãs. Elas se entendem como irmãs. Na verdade, o casamento continua lá no plano espiritual. Observa que Tobias teve a relação aqui com ela, com Dona Hilda, e também estava lá casado com Dona Hilda e a Luciana na condição de irmã dele. Ou seja, se o casamento ele tem que ser algo duradouro, não acabar nessa existência, porque vai ser duradouro enquanto existir a relação de amor. Enquanto existir a relação de ódio, de indiferença, ele não vai ter condição de ter a continuidade. E nós continuaremos com as nossas dívidas, um perante ao outro. E vamos observar através também uma classificação dos casamentos, aqui dada por Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Né? Martins Peralva classifica os casamentos no seguinte, em 5 itens: afins, transcendentais, provacionais, sacrificiais e acidentais. Os casamentos afins, Martins Peralva diz que são aqueles formados por parceiros simpáticos. É aquele ideal que nós gostaríamos aqui na Terra encontrar. É aquela princesa, aquele príncipe encantado que a gente gostaria de encontrar na Terra. Mas o grande problema é que isso atualmente não é o comum. O comum é nós encontrarmos aquele parceiro difícil,
aquela pessoa muito complicada, que justamente vem do passado comprometido conosco, e por isso mesmo nós não nos afinamos bem. Mas que um dia nós teremos essa condição de ter o casamento onde todos sejam simpáticos entre si, onde todos se sintam efetivamente felizes no sentido espiritual. Mas isso é um trabalho que nós temos que executar na prática do bem, buscando colocar dentro de nós o amor, para que um dia nós tenhamos a possibilidade de se relacionar com o companheiro ou a companheira de forma afetiva, de forma amorosa, sem existir as diferenças. Mas, no entanto, não é o caso atualmente no mundo de provas e expiações. Nós temos que entender que o casamento ele tem suas dificuldades, mas, no entanto, o grande mérito nosso seria superar essas dificuldades e não deixar se derrotar com a separação. Os casamentos transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Isso já ocorre muito lá no plano espiritual. Aqueles casamentos de almas bem evoluídas que se juntam para trabalhar mais e mais a favor do próximo, buscar disseminar mais e mais o bem. Existem os casamentos sacrificiais, que é justamente a maioria dos casamentos que existem aqui na Terra. Então ele se caracteriza por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Muitas vezes a gente diz, aquela mulher tão boazinha, tão desenvolvida emocionalmente, não guarda ódio, mas aquele homem complicado, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Ou então e vice-versa. Aquele homem é tão bonzinho, mas aquela mulher é um negócio assim, né? Isso a gente muitas vezes escuta isso daí. Justamente porque os casamentos ocorrem atualmente no planeta Terra com pessoas que estão em condição de evolutiva diferente. Um está mais avançado, o outro está menos avançado. Que é até interessante que seja dessa forma. Imagine se os dois estiverem na mesma condição, quem é que vai ajudar quem? Se os dois estiverem cultivando o ódio, quem é que vai ensinar o amor? Se os dois estiverem cultivando o egoísmo, quem vai dizer que é necessário combater o egoísmo? Então, normalmente vai ter o quê? Essas diferenças dentro do casamento. E esses casamentos são sacrificiais. Muitas vezes, de forma equivocada, nós perdemos a paciência e começamos a pensar em desistir do casamento aqui nessa. Aí quando desiste, chega do outro lado, o que é que acontece? Meninos, vamos se unir de novo. Você vai voltar e terminar aquilo que você não concluiu. Você disse que ia perdoar fulano, mas em vez de perdoar, você disseminou o ódio. Então volte e vamos voltar a conversa de novo. Ou então vamos treinar, você vai se encontrar como pai e filho. Aí numa próxima vocês podem se encontrar depois, se melhorar um pouquinho como companheiros e assim por diante. Ou seja, se eu deixo de resgatar minha dívida hoje, amanhã eu terei que pagar, né? É aquela mesma coisa, se você deixa de pagar o cartão de crédito, dá 14% de juros no mês seguinte. Então, é melhor começar a pagar em dia a conta. É melhor ter aquela paciência, a perseverança, do que desistir para ter que pagar juros e nessa época de crise o juro vai aumentar. E aí, como é que fica a situação? Então nós devemos entender que o casamento não se rompe com o simples ato de separação. O ato de eu me separar judicialmente não é uma separação definitiva, mas sim é uma separação só no campo jurídico, uma separação mas que emocionalmente ali não se completou ainda o objetivo que nós tínhamos traçado no plano espiritual. No livro SOS Família, Joana de Ângeles vai mostrar alguns sinais de alarme que podem despertar dentro de uma relação a dois. Vai mostrar algumas características que é interessante vocês poderem ler. O livro SOS Família vai falar muitos aspectos da vida familiar. E aqui ela chega e mostra alguns aspectos em relação ao casamento. Muitas vezes nós temos aquele silêncio no casal. Muitas vezes o casal um entra
por uma porta, o outro entra pela outra porta e ninguém conversa. Quando existe esse silêncio sepulcral, aquele ambiente sem nenhum som, sem nenhuma voz, é porque não está muito bem a relação a dois. Às vezes o homem, ele quer praticar esse silêncio. E tem homem que fica aterrorizado quando a mulher diz, vamos discutir nossa relação. Aí o negócio pega, né? Quando fala essa história de vamos discutir a nossa relação, aí nós homens deveríamos ter coragem de dizer, vamos, eu vou ter que ter paciência e discutir. Porque muitas vezes nós homens não queremos ouvir a verdade que vem da mulher, ou a mulher não quer ouvir a verdade que vem do homem, e aí fica naquele silêncio. O discutir a relação é importante para que esse silêncio não se torne motivo de desavença futura. Às vezes a gente percebe que tem casais que fogem da realidade. Às vezes tem um tédio de uma hora para outra quando se aproxima do companheiro. Tem gente que faz questão de arrumar diversas atividades para não chegar em casa cedo. Tem gente que dificulta a vida, não busca ter aquela relação mais próxima. Dificulta muitas coisas. É interessante que a gente observe situações. De uma hora para outra, a pessoa mostra uma ira disfarçada, quando o outro emite uma opinião. Isso não é um bom sinal na relação a dois, quando um parceiro emite uma opinião e a pessoa lá fica irada. É porque é necessário reaver o motivo dessa ira. Por que eu estou me comportando desta forma? É para eu me comportar? Ela ou ele está dando o motivo? É interessante que a gente analisa. Às vezes, a irritação quanto mais, o desinteresse pelo problema do outro. Muitas vezes nós, no dia a dia, diante de tanta correria, esquecemos de perguntar como é que está o outro. Como é que você está se sentindo? Como foi o seu dia? O que é que está se passando? Por que é que você está meio desanimada? Eu estou percebendo que você está muito, assim, um pouco fraca. Estou percebendo que você hoje está diferente, não está se comportando como antes, não está mais ouvindo aquela música, não está mais lendo aquele livro que você gostava de ler. Aí a gente tem que começar a observar. É uma ajuda mútua. Eu não posso ser indiferente, não olhar, não conversar, não perceber a mudança de comportamento. É necessário que eu analise para que nós possamos aprender com isso. Porque o silêncio, a indiferença, não vai ajudar coisa nenhuma. É interessante que a gente observe isso daí. O intercâmbio de opiniões é fundamental na relação a dois. Porque muitas vezes, ou o homem ou a mulher quer impor a sua opinião. É necessário que haja a troca de opiniões, haja a discordância, porque sem discordância ninguém vai crescer. Porque nós não estamos na condição de acertar tudo. Então é comum um ou outro discordar e discutir essas diferenças e não ficar irritado, não buscar tomar satisfação com o outro simplesmente porque quer se impor, quer ser mais importante, quer abafar a voz do outro, não quer deixar o outro externar os seus sentimentos, até para se liberar daquelas energias negativas, que muitas vezes a gente, quando a gente desabafa, fala um pouco, a gente se libera, a relação se aproxima mais, a gente se sente mais próximo. E quando não há esse diálogo, essa conversa, as dificuldades são imensas e elas são intransponíveis. É interessante que a gente converse, observe as diferenças, né? A terapêutica, como a gente já está dizendo, é um diálogo, a discussão em torno dos problemas, a troca de ideias para que a gente possa ter uma relação melhor. E o casal ele deve ter aquela condição de saber ceder nos momentos difíceis. Porque não é eu impondo o que eu penso que eu vou tornar o outro a condição da relação boa. O outro vai ficar irritado, vai ficar insatisfeito. E eu mesmo também,
porque vai haver um distanciamento emocional. Então é necessário que muitas vezes a gente ceda. Muitas vezes a mulher tem uma opinião muito fechada sobre o tema, ou então o homem tem uma opinião muito fechada e quer que um ou outro faça aquilo. Não, isso não é o procedimento correto diante do casamento. As diferenças de comportamento, a gente vai perceber o seguinte: no namoro aquela ilusão, mas no entanto a gente vai perceber que existe diferença. São dois seres psicologicamente distintos. As diferenças vão existir. É importante que a gente tenha esse cuidado com relação durante o casamento, durante todo o casamento. No livro Consolador diz o seguinte: como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? O Consolador pergunta: como deve o casal proceder para cumprir os seus deveres? Deve observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo, ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Olha como é importante o que Emmanuel diz. O casal precisa se evangelizar, precisa fazer as suas preces, precisa buscar o conhecimento do Evangelho, para que esse conhecimento permita uma permuta de sentimentos, permita o perdão se instalar dentro da relação. Porque sem o perdão, sem a compreensão da diferença, o casal tende a entrar em atrito. E esse atrito, muitas vezes, tem consequências imprevisíveis. Daí ser necessário ser analisado essas questões em relação ao casamento. No livro Na Era do Espírito, nós vamos encontrar aqui a seguinte afirmação: ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservar. Se nós resolvemos erguer um lar, informando-nos a nós mesmos que é através do amor, porque eu gosto muito, amo muito, naquela fase da ilusão, tudo está maravilhoso, então só através do amor é que eu vou manter este lar. Se eu não desenvolver dentro do lar o amor, buscar plantar a sementezinha do amor, que possa colocar os galhozinhos, eu não consigo manter este lar. Eu preciso observar a diferença. Não será exigindo teoricamente isso ou aquilo de quem lhe compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhastes. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-la na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então, se eu estou dentro da doutrina espírita, sei que é necessário a tolerância. Por que eu não vou ser tolerante com o meu companheiro ou minha companheira? Eu preciso usar da tolerância. Por que é que eu não vou me esforçar para combater o egoísmo que tem dentro de mim, para que o outro possa me aceitar melhor, possa estar bem melhor comigo? Então é necessário que eu assuma a minha responsabilidade, que o compromisso que eu assumi no plano espiritual e praticar o ato de tolerância, buscar ser mais carinhoso, mais compreensível e aceitar as diferenças. E qual é o aspecto a visão da doutrina espírita a respeito do divórcio? No Evangelho segundo o Espiritismo, já vem nos falar que o divórcio, na verdade, é uma consumação daquilo que já existia de fato. Quando alguém chega, por exemplo, a solicitar um divórcio, aí chega uma audiência, por exemplo, lá no judiciário, até hoje eu não tenho notícia de que numa audiência alguém chegou e disse: olha, é o seguinte, eu estou querendo me separar porque eu amo muito. Até hoje eu não tenho notícia disso. Não chegou. Já chegou o caso lá, né, o pessoal disse: olha, eu refleti, eu estou querendo desistir desse negócio. Os compromissos foram maiores, né? Então, na verdade, o divórcio é uma consumação daquilo que já existia.
Quando as pessoas resolvem separar-se, é porque emocionalmente já existia essa separação. A separação já estava consumada. E muitas vezes, quando existe aquela condição em que os atritos tornam-se imensos, as brigas se tornam constantes, e existe aquela perspectiva de se cometer atos violentos dentro da relação, de chegar para as agressões verbais ou então agressão física, aí sim, quando se torna insuportável a relação, quando se parte para o ato de violência, quando não tem mais como, é concebível o divórcio sim. Não há nada de errado nisso daí não. Porque justamente já existiu o que? A separação sentimental. O ato de ir ao cartório, de pedir o divórcio no judiciário, é só um ato meramente formal. É um cumprimento de uma formalidade do mundo jurídico, mas que sentimentalmente, emocionalmente, já existia essa separação. Não há condenação de forma alguma do divórcio por parte da doutrina. Mas a doutrina mostra que é necessário assumirmos os nossos compromissos perante o outro e não dar facilidade para que o casamento seja terminado nesta encarnação, mas sim batalhar com toda a força, com todo o sentimento, com toda a vontade, para que seja pago os débitos, os compromissos assumidos no passado, que seja reajustado para que se implante dentro de nós o sentimento do amor. No livro Ação e Reação, André Luiz vem nos dizer o seguinte: o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem um vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. Então a gente vai observar que o ato de eu divorciar, eu não estou resolvendo a minha vida para o futuro, porque eu assumi compromissos no passado, cometi alguns erros com relação ao meu companheiro ou companheira, mas que no momento houve aquela separação, mas de futuro deverá novamente se reencontrar, o reencontro. Então é melhor que a gente possa seguir aquela orientação de Jesus quando diz que reconciliai-vos com o adversário enquanto estáis a caminho com ele. Justamente isso, buscar essa reconciliação, para que quando a gente não chegue lá no plano espiritual, morrendo lá de arrependimento, né? Aquele arrependimento, meu Deus, deram oportunidade para eu encarnar lá na terra, eu já tinha até esquecido o que ele fez comigo, só que agora eu estou no plano espiritual, estou lembrando de tudo, e agora o negócio está mais difícil, porque eu estou lembrando do que ele fez comigo, do que ela fez comigo, fica mais difícil. E se eu perdoasse aqui na terra, a espiritualidade, não tem problema, filho, você vai de novo, você vai começar tudo de novo, do zero, perdeu o tempo. E a gente não pode mais perder o tempo. Precisamos ter uma nova dimensão, e que a relação é de uma relação de aceitação, uma relação de perdão, de compreensão, entender quando um ou outro está com seus problemas, porque muitas vezes nós queremos que o outro esteja sempre bem, quer que o outro esteja sempre sorrindo, sempre animado, não considera a possibilidade de algum problema emocional atingir o outro e ele não se encontrar tão bem. Muitas vezes a gente vai logo querendo cobrar. Olha, sai dessa, desanimado, por quê? Aí começa a cobrança. Por que é que você está assim? Por que é que você está assado? Ou então faz o seguinte: fixe, fulano está todo diferente, eu vou ficar na minha. Aí esse ficar na minha barra toda a relação. Deixa de existir relação e passa a existir só dois seres dentro do mesmo lar. E isso não contribui para a evolução, não contribui para a liberação de sentimentos negativos e a absorção de sentimentos positivos, que é justamente o amor. Então devemos compreender que, quando nos decidimos pelo casamento, é necessário todo sacrifício para levarmos esse casamento adiante, renunciando o nosso egoísmo, buscando o apoio do Evangelho de Jesus,
fazendo sempre as nossas preces, vigilante na relação, observar tudo o que acontece em redor, fazendo a nossa parte a cada dia, para que esse casamento se mantenha, e se mantendo o casamento, nós possamos resgatar os débitos assumidos anteriormente e possamos perdoar aquele que cometeu equívoco conosco, e nós também sermos perdoados. Porque muitas vezes fizemos tanta coisa ruim que o outro vem para nos ajudar e nós esquecemos disso. De forma que o casamento é altamente significativo para a evolução nossa. Só a relação social é que possibilita o aprendizado. O isolamento, fugindo do casamento, não vai permitir nenhum aprendizado. Porque o homem, ele não consegue aprender isoladamente. Ou então viver naquelas relações amistosas, não consegue aprender. É preciso a compreensão interna, é preciso viver os conflitos interiores e superar mutuamente, um ajudando ao outro, buscando perdão, buscando a paz interior e compreendendo que a vida ela é contínua e que o bem que nós fizermos, o esforço que fizermos para manter nossa relação, terá continuidade do plano espiritual e nos deixará a desfrutar de uma tranquilidade maior, com a sensação do nosso dever cumprido. Para isso, busquemos cada dia nos fortalecer em Deus, nosso Pai maior. Buscar, orar e vigiar. E sempre nos evangelizar para compreendermos ao outro e aprendermos com o outro e ensinarmos também um pouco do outro. De forma que o caminho é o Evangelho de Jesus, para que nós possamos ter a condição de melhor compreensão dentro de uma relação a dois, para que isso perpetue e nós nos libertemos de todas as mágoas e possamos verdadeiramente um dia estar desfrutando do verdadeiro amor entre os seres. Que a paz do Cristo permaneça entre nós hoje e sempre. Que assim seja.